Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje é a nossa lição número 11. Para ele todos vivem. Na lição desta semana a gente vai estudar o capítulo 20 de Lucas, do versículo 27 ao versículo 40. Lá nós veremos o diálogo dos saduceus com Jesus. Para resumir, os saduceus não acreditavam na ressurreição, algo que, obviamente, Jesus pregava sobre. Ele pregava sobre a ressurreição dos salvos, ele pregava sobre uma nova vida, ele pregava sobre o reino de Deus. E para os saduceus, isso não existia, sabe? Eles não acreditavam nisso. Eles negavam a existência dos anjos, a ressurreição dos mortos e a doutrina da vida futura com recompensas e castigos. Assim como diz ali na lição, primeiro para os saduceus, a ressurreição dos mortos era contrária à observação científica dos fatos. A segunda razão para eles não acreditarem na doutrina da ressurreição era porque eles não encontravam base no Pentateuco. E o Pentateuco era no que eles acreditavam. Então eles tentaram a Jesus com uma história, para ver o que Jesus falaria, para tentar ridicularizar Jesus. E aí eles falaram sobre a história de uma mulher que era casada com um homem, mas ela não teve filhos com esse homem. E aí o homem morreu e ela teria que, de acordo com a lei de Moisés, casar com o irmão desse homem. Então ela casou com o irmão do marido dela depois que ele faleceu. E esse homem, o irmão do marido dela, também faleceu. E ela não teve filhos e assim ela foi casando até ter 7 maridos. A pergunta dos saduceus foi de quem que ela seria esposa no reino dos céus. Já que ela foi casada com tantos homens, qual seria o marido dela de verdade lá no reino dos céus? Bom, para basear a ressurreição dos mortos, Jesus poderia ter usado vários livros do Antigo Testamento. Porque sim, a ressurreição não foi algo que só Jesus pregou. Já era uma coisa que eles já conheciam já no Antigo Testamento, como por exemplo, no milagre do filho da viúva de Sarepta, que Elias ressuscitou o filho dela. Tem outros textos também que falam sobre a ressurreição dos mortos, mas Jesus não usou nenhum desses textos. Jesus usou o próprio Pentateuco para responder os saduceus. Jesus jogou o jogo deles, vencendo esse jogo com os argumentos corretos para aquele momento. Jesus falou o seguinte lá no versículo 37. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, mestre, respondestes bem. Dali por diante não ousaram mais interrogá-lo. A resposta de Jesus deixou bem claro que, primeiro, o exemplo deles era irrelevante, afinal eles estavam apegados às coisas deste mundo. O reino de Deus não é que nem as coisas deste mundo. O reino de Deus é algo novo, é algo diferente, nem olhos viram, nem ouvidos nenhum jamais ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e aqueles que vão estar no céu. Muitas coisas lá no céu serão diferentes. A pergunta dos saduceus mostra que, além de quererem ridicularizar Jesus, eles estavam muito apegados a este mundo, às coisas deste mundo. A segunda coisa é que eles não conheciam as Escrituras. Se eles estudassem profundamente, eles entenderiam a ressurreição, acreditariam nela. A terceira coisa é que Deus tem poder sim para ressuscitar os mortos. Milagres não se explicam. Pode até ser que cientificamente é impossível ressuscitar um morto, mas para Deus nada é impossível. E milagre não se explica. Não precisa explicar o milagre para ele ser um milagre e para isso existir mesmo. Quando Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele estava mais uma vez deixando claro a sua existência e se identificando pelos seus atos que ele fez na vida desses 3 homens importantes. Ele estava afirmando o que ele era e o que ele é. Independente se os 3 já houvessem morrido, Deus ainda era aquele Deus. Ele estava afirmando sua presença eterna. Além disso, mesmo que eles tivessem morrido, Deus sabia que eles iriam ressuscitar na ressurreição dos justos. Para Deus, eles vivem, porque Deus vê o fim desde o princípio. Lá em Romanos 4, no versículo 17, diz isso. Deus considera as coisas que não são como se fossem. Ellen White diz o seguinte, Deus vê o fim desde o começo e contempla o resultado de sua obra como se ela já estivesse acabada. Os preciosos mortos, desde Adão aos últimos que morrerem, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos seus sepulcros para a vida imortal. O Senhor será o seu Deus e eles serão o seu povo. Essa condição antecipada em sua mente, ele contempla como se já existisse. Para ele, os mortos já vivem. Muitas pessoas pegam,
esse texto lá de Lucas que fala que para ele todos vivem, e falam, não, né? Eles não estão nem mortos, né? Mas eles estão mortos sim. Só que Deus, ele já vê o que vai acontecer, já vê a ressurreição. Para ele é como se já tivesse acontecido, mesmo não acontecendo ainda. Porque o sono é simplesmente um descanso e é uma pausa para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. É só uma pausa, eles só estão descansando ali por alguns momentos. Mas quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar. Isso é algo muito interessante, sabe por quê? Porque Deus, ele não vê somente aquilo que nós somos hoje. Ele vê também aquilo que nós vamos nos tornar. E ele acredita nisso. É por isso que ele acredita em nosso potencial. Deus sabe o que nós vamos nos tornar. Além disso, ele sabe de cada ponto da nossa vida. Mesmo que a gente esteja vivendo aqui e agora, Deus já sabe o que vai acontecer lá na frente. Isso pode ser comparado a um filme. É como se a gente visse um filme e a gente olhasse um personagem que está fazendo coisas boas e a gente falasse, esse personagem é bonzinho, né? Mas quando a gente chega no final, a gente percebe que, na verdade, ele era um vilão. Então, o que acontece é que ele sempre foi um vilão, mesmo que a gente só conseguisse ver que ele era bonzinho. É a mesma coisa. Deus, ele sabe o fim desde o princípio. Ele sabe quem nós vamos nos tornar e quem nós realmente somos. Ele sabe de todas as coisas que vai acontecer ao decorrer de nossa vida. Para ele é como se o fim já existisse. Porque ele já viu o fim, ele já sabe o fim. Mas isso não significa que ele anula o nosso livre-arbítrio, não tem nada a ver com isso. Afinal, a gente vê um filme, né? A gente sabe de tudo que vai acontecer, mas não quer dizer que a gente fica interferindo naquilo. É claro que Jesus, ele busca sempre alcançar o coração das pessoas, ele abençoa as pessoas, ele faz muitas coisas na vida das pessoas, mas o livre-arbítrio, ele não tira, ele não mexe no livre-arbítrio. Quando a pessoa escolhe, ela escolhe porque ela quer. Isso precisa ficar bem claro, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem aí o livre-arbítrio e essa questão de Deus saber o fim desde o princípio, como se Deus alterasse alguma coisa. Mas não é dessa forma. É muito interessante que lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como assim ele foi morto desde a fundação do mundo? Deus já sabia que se algo acontecesse com os seres humanos, ele colocaria o seu plano em prática. É por isso que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, porque ele iria ser morto e Deus já sabia do fim desde o princípio. Então todos aqueles que estão descansando hoje, para Deus, é como se eles vivessem, porque quando Jesus voltar, eles vão ressuscitar e eles vão viver. Deus já consegue ver lá na frente, assim como conseguiu ver que o Cordeiro seria morto. É como também se ele mostrasse que ele tem poder para cumprir aquilo que ele quer fazer na vida das pessoas. Que ele tem poder para ressuscitar aqueles que aceitaram a ele. Ele tinha poder para cumprir o seu plano caso os seres humanos caíssem, e ele cumpriu. Da mesma forma, ele vai cumprir a sua promessa de ressurreição dos santos, dos salvos. É tão firme nessa promessa que para ele todos vivem. Não há espaço para uma dúvida, entende? Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas pessoas não acreditam na ressurreição de Jesus. Acham que a vida é somente aqui. Estão apegadas somente às coisas que acontecem aqui. Não entendem o reino dos céus. Muitos que até mesmo acreditam um pouco na ressurreição, creem que a vida é interrompida aqui. Quando a pessoa ressuscitar, ela vai retomar aquela vida. Mas não é bem assim. Mas é aquela coisa, né? Se eles não entendem nem a ressurreição, vão entender o reino de Deus? É claro que não. Muitos podem até mesmo não acreditar na ressurreição, mas é aquilo que está lá escrito no capítulo 15 de 1 Coríntios, que diz o seguinte: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos todos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitaram. Porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Se você tira a ressurreição, você acaba com o plano de salvação. Se ninguém pode ressuscitar, se Jesus não ressuscitou, então nós vivemos em pecado, nós vamos estar no pecado para sempre e o nosso destino final é a morte eterna. Mas nós sabemos que não é desse jeito. Cristo ressuscitou. Por sua morte, por sua ressurreição, ele nos garantiu a nossa ressurreição também. A ressurreição de todos aqueles que aceitam a Cristo Jesus. Nessa semana, a nossa palavra da rede semântica é presente. Olha só que interessante essa palavra. Coloca aí nos comentários a sua rede semântica da palavra presente, o que você entende sobre presente.
Coloca aí nos comentários que eu quero ver. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado porque Cristo Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós temos a certeza que aqueles que estão salvos em Ti também ressuscitarão. Obrigado por essa esperança, obrigada pela ressurreição, pelo seu plano divino. Em nome de Jesus, amém. E é isso, espero você na próxima lição, a lição número 12. Tchau!